Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas online. O assunto dessa aula vai ser o tratamento precoce. O que, como e quando tratar. Tratamento precoce eu falo crianças de dentição decídua e mista. Decídua a partir de 6, 7 anos de idade. Antes disso, eu acho as crianças pouco colaboradoras, os molares estão um pouco irrompidos, o apoio de aparelhos fixos é um pouco mais difícil. Então, a intenção do tratamento precoce são crianças já colaboradoras que conseguem participar de forma efetiva no tratamento ortodôntico. Não quer dizer que você não pode atuar antes disso. Se existir uma ação imediata, uma necessidade imediata, um dente impactado, alguma coisa que desviou a direção de erupção, você pode iniciar mais cedo. Mas se existe a possibilidade de começar um pouco mais tarde, eu acredito que a partir dos 6 anos de idade é uma ótima idade para começar o tratamento precoce. E precoce, para mim, é quando nascem os dentes descidos até a irrupção da dentição permanente total neles. Então, vai dos 6 anos de idade até os 10 anos e meio, 12 anos de idade, mais ou menos. 10 anos e meio é uma idade ótima de começar esse tratamento ortodôntico precoce, porque a fase de crescimento é muito boa na criança, é a fase que você está num pico de crescimento em geral. Esse pico de crescimento ele costuma ser marcado cronologicamente pela raio-x carpal, mas na boca a gente consegue ver quando erupciona a erupção dos primeiros premolares permanentes. Então você percebeu que teve início a erupção dos primeiros premolares permanentes, normalmente essa fase é a fase de maior crescimento do seu paciente, tá legal? Então, precoce vai ser mista e decídua, um foco um pouquinho maior na mista, porque precoce trabalha muito com ortopedia, é uma fase boa de atuar, tá? Então, precoce é muito difícil de entender, né? Requer um pouco de experiência com o tempo. Então, a aula de hoje é tentar simplificar para quem está começando, porque quando você pega um paciente adulto, ele é estático, ou seja, ele não tem modificação. Você pega a oclusão dele, ela é estática ali. A dentição permanente ela é estática. Ela começa a classe 1 hoje, ela termina a classe 1 daqui a 6 meses, se você não intervir nela. No paciente precoce, existem mudanças de 90 a 90 dias, de 6 meses. Você faz uma moldagem nele 6 meses atrás e faz outra moldagem hoje. Os dentes estão em posições diferentes, com apiamentos diferentes, talvez um crescimento diferente. Então, é uma oclusão mais difícil de tratar. As intervenções precoces requerem um pouquinho mais de cuidado. Eu vou seguir a nossa filosofia de ter uma ortodontia simples, eficiente e consistente. Você tem que entregar trabalhos consistentemente bem, tá legal? Qualquer dúvida sobre a aula pode deixar nos comentários aí de baixo, ou mandar, quem for aluno tiver meu contato pode mandar também, problema nenhum, é um prazer sempre, tá legal? Vamos lá então começar a aula pra gente agora. Primeira coisa, é um desafio sempre, né? Qual é o desafio do precoce? Primeira coisa é entender se vai crescer, para onde vai crescer. Segundo desafio, o paciente. Né? Na ortodontia você tem 3 variáveis. A qualidade do profissional que está tratando, você como ortodontista. A qualidade dos produtos que você usa, os seus brackets, seu laboratório é bom, se ele faz um bom aparelho, se adapta bem. E terceiro variável é o paciente. Então são 3 variáveis. Você, a sua qualificação. Segundo, o produto que você usa. E terceiro, o paciente. Tem 3 tipos de pacientes. Os colaboradores, os pacientes são ótimos, tudo funciona bem para eles, os resultados são muito bons, ele vai nas consultas, ele usa o aparelho, ele usa elásticos, esses pacientes são ótimos. Tem o pouco colaborador, ele vai na consulta, ele falta pouco, quase não falta, quebra um bracket aqui ou lá, e usa o elástico do jeito dele, né? Não usa como você gostaria. Esses casos ficam bons, mas demandam muita energia e desgaste de vocês, e às vezes o tempo do tratamento é um pouco mais alongado. E existe o terceiro paciente, que é o não colaborador, que é intratável. Exatamente isso. O paciente não colaborador é intratável. Ele não vai na consulta, ele quebra aparelho, ele não usa elástico, ele reclama que está atrasado, que também não está andando. Então, esse paciente, em qualquer área, não é só odontologia, o paciente não colaborador, os resultados sempre serão aquém do que você gostaria. Então, são resultados aquém porque você depende dele para ter bons resultados. Quando isso entra no tratamento precoce, isso fica um pouco mais complexo, porque a criança não tem ainda aquela vontade estética, geralmente. Ela é pouco colaboradora, ela não está muito preocupada com aquilo. Ela quer ir para casa, brincar, ver o videogame dela, ver a televisão dela, o seriado, mexer no celular. Ela não está muito preocupada com o aparelho móvel. Então é muito importante você, como ortodontista, conversar com os pais e com essa criança, tentar mantê-la motivada, principalmente nos primeiros 4, 5 meses de tratamento. Porque quando você compra uma coisa nova, você ganha uma coisa nova, é nesse começo que você se mantém motivado. Então, se nesse começo você não trabalhou correto e ela não se motivou, dificilmente depois dos 90 primeiros dias ela vai começar a usar bem. Pode acontecer, mas é raro. Começou mal, termina mal. Começou bem, termina bem. Tá legal? Então, o maior desafio hoje
Nesse tratamento precoce é a variável paciente, tá? Contando que vocês estão bem qualificados, trabalham com um laboratório bom, tem bons aparelhos, com um bom bracket, a variável paciente é mais difícil para a gente, porque normalmente, principalmente meninos, eles têm uma dificuldade maior de maturidade de trabalhar com aparelho, não é o foco deles nessa fase da vida deles agora. O foco deles agora é brincar, se divertir, tá? Mas tem que tentar conscientizar para que seja um tratamento bem feito e bem elaborado. Então vamos lá. Eu vou simplificar. Para você tratar precoce, eu vou te dar 4 perguntas para você fazer. Então, chegou um paciente no seu consultório, ele tem entre 6 anos de idade e 10 anos e meio, 11 anos de idade. Precoce, edição mista, decídua. O que você tem que saber para tratar bem esse paciente? Então, eu vou simplificar em 4 perguntinhas simples que você vai se perguntar antes de começar a desenhar um planejamento ortodôntico. Então, vamos lá então, 4 perguntas. Primeira pergunta. Existe espaço para erupção dos dentes permanentes? Então, existe espaço para erupção. Então, primeira preocupação sua, quando chega um paciente com dentição decídua, trocando para permanente ou mista, existe espaço para erupção dos dentes permanentes. A sua maior preocupação como ortodontista é garantir espaço para erupção dos dentes permanentes, tá? Eu vou partir do princípio que quando o paciente chegou, na sua anamnese, você perguntou se ele tem problemas respiratórios, já perguntou se ele tem ido ao otorrino recentemente, você perguntou para ele se ele tem hábito de língua, de chupar dedo, deglutição atípica, porque isso é prioridade. Antes de começar qualquer tratamento ortodôntico, é interessante você ter a informação de que existe algum hábito ou não, e se esse hábito pode ser removido com fonoaudiologia ou com uma conversa, se não, essa remoção de hábito também vira um compromisso seu. Tá? Então, chegou no seu consultório, na sua anamnese, existe um problema respiratório, ela dorme bem? Como é que você sabe disso? Fala sozinho, mexe muito na cama, baba a noite no travesseiro, acorda de um lado da cama, sabe, se mexe muito à noite. São características normalmente clínicas de pacientes que possuem inspiração bucal. Tá? A mãe fala assim, ela tem isso tudo, ela tem alergia, ela respira mal, então você vai fazer um encaminhamento para um otorrino de confiança sua, tá legal? Não tem isso? Você pergunta então, ela tem algum hábito, chupa dedo, chupeta, testa, joga uma água na boca dela, manda deglutir. Quando você deglute, uma coisa importante na criança, quando você deglute, vou deglutir agora, nenhum músculo da mímica facial deve participar desse negócio, dessa deglutição. Então vamos lá, você pegou e deglutiu. Se você fez isso, apertou, comprimiu os lábios, isso é uma deglutição atípica. Então vamos lá, nenhum músculo da mímica facial, você fala, você articula, deve estar presente durante a deglutição. Se durante a deglutição ela contrai os músculos da face, existe uma deglutição atípica nela, você tem que normalmente encaminhar para uma boa fonoaudióloga para poder dar continuidade a esse tratamento dela lá, depois retornar para vocês, tá? Se a fono te pedir algum auxílio, alguma ajuda, no hábito de língua, uma grade, você trabalha com ele. Então, voltando à primeira pergunta. Qual a sua primeira preocupação como ortodontista? Existe espaço para erupção dos dentes permanentes? Tá? Segunda pergunta. Existe um problema transversal nesse sentido? Ou seja, uma mordida muito cruzada, muito atrésica, ou atrésica, não precisa ser muito, atrésica, ou embróide. Existe um problema transversal, tanto do superior quanto do inferior, tá? Existe alguma das arcadas que está mais fechada que deveria, ou mais aberta que deveria? Então, seu primeiro cuidado. Existe espaço para os permanentes erupcionarem? Segundo cuidado. Existe um problema transversal no seu paciente? Então, segunda pergunta. Terceira pergunta. Existe um problema vertical no seu paciente? Existe uma mordida profunda? Ou existe uma mordida aberta? Tá? Então, 3 perguntas. Primeiro, existe espaço para erupção dos dentes permanentes? Existe um problema transversal, muito aberto ou muito fechado, a atresia do arco superior do arco inferior? E terceira pergunta. Existe um problema vertical, mordida profunda ou mordida aberta? Quarta pergunta e última pergunta. Existe um problema sagital, ou seja, antero-posterior, para frente e para trás, uma classe 2 ou uma classe 3? Então, são 4 perguntinhas básicas que você tem que responder quando você vai iniciar um tratamento de um paciente seu. Então, chegou um paciente novo no seu consultório, ele tem 9 anos de idade. Por onde eu começo? Você vai começar fazendo 4 perguntas. Você vai olhar as fotos e a panorâmica, o modelo de gesso dele, né? Existe espaço para os dentes permanentes erupcionarem? Sim, existe. Passa para a próxima pergunta. Se não existe, vai planejar um tratamento para abrir espaço para aqueles dentes virem.
Entendeu? Então a primeira pergunta é, existe espaço para o permanente vir? Não, não existe, mas ele é classe 3. Esquece a classe 3. Sua preocupação agora é garantir espaço para a opção dos permanentes. A classe 3 vem em outra etapa. Então, a sequência de perguntas é a sequência de prioridades que você vai ter no tratamento ortodôntico. Então, primeira prioridade, criar espaço para os dentes permanentes erupcionarem. Segunda prioridade, consertar o transversal. Uma mordida muito aberta ou muito atrésica, você vai expandir ou vai fechar, contrair essa mordida. Então, não, Paulo, tá tudo bem, o transversal tá bem. Passa para a terceira prioridade, que é o vertical. Existe mordida aberta ou profunda? Existe. Então, você vai tratar a mordida aberta ou tratar a mordida profunda para depois chegar na quarta pergunta, que é, existe um problema sagital? Agora que você vai tratar a classe 2 ou classe 3. Então, primeiro você tem que resolver todos os outros problemas que existirem para depois chegar aqui agora. Por que isso? Porque não adianta você tentar botar precocemente um disjuntor à máscara, e a máscara facial, fiquem atentos a isso, ela produz um efeito lateral de migração de dentes posteriores, que pode fechar o espaço para a erupção do canino permanente, impactar o canino permanente, você criar um problema muito maior do que existia no começo. Ela tinha uma classe 3, vai ter uma classe 3 com canino impactado. Tá? Então, muito cuidado com isso. A sequência cronológica de tratamento, de prioridade do tratamento ortodôntico, ela segue a sequência de perguntas. Primeira preocupação sua e a mais importante quando chega no seu consultório, existe espaço permanentes. Segunda preocupação, existe problema transversal. Terceira preocupação, existe problema vertical. E última preocupação existe uma classe 2 ou classe 3, tá legal? Posso tratar isso de forma simultânea? Se você tiver um aparelho eficiente para isso, pode sim. Depende de como você trabalha com isso, com ortopedia, como é que você faz. Mas pode ser dois simultaneamente. Um aparelho que abra a mordida e ele trate a classe 2, por exemplo, que o Bionator é um deles, os Planas são deles, são aparelhos que abrem a mordida e ao mesmo tempo trata a classe 2. Então a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, tá legal? Vamos dar sequência à aula então. Então, primeira pergunta número 1. Então, meu videozinho para cá. Existe espaço para a opção dos dentes permanentes? Se a resposta for sim, tem espaço, não tem problema nenhum. Existe espaço para eles virem, a orelha panorâmica está ótimo, pequenos diastemas, edição decídua, o espaço está muito bom. Se está bom o espaço para ele, a minha indicação para vocês é sempre pergunta 2. Então, existe espaço para ele? Sim. Então, olha, se existe espaço para os dentes permanentes erupcionarem, a sua conduta agora é qual? Perguntar para si mesmo e olhar no caso dele, né? Perguntar para você, não para ele. Pergunte para si mesmo. Existe um problema transversal? Então, primeira coisa, se você for avaliar se existe espaço para os permanentes erupcionarem e a resposta foi sim, essa não é mais uma preocupação, você passa para a pergunta 2. Se a resposta foi não, não existe espaço para a opção dos dentes permanentes, agora é um problema e nós vamos tratar esse problema de forma prioritária. Antes de caminhar para a pergunta 2, 3 e 4, vamos tratar o problema 1. Qual o problema 1? Falta de espaço para os dentes permanentes. Tá legal? E aí, quando a gente tem falta de espaço para dentes permanentes erupcionarem, a ortodontia é interessante que só tem 2 caminhos para isso. Se você decidiu que falta espaço para a opção dos dentes permanentes, você tem uma decisão a tomar agora, né? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o perímetro desse arco, aumentar essa arcada, ou vou reduzir a massa dentária? Como que eu aumento uma arcada? Vamos entender isso, então vamos lá. Você percebeu que o seu problema é um apinhamento, é falta de espaço para dentes permanentes. O que você pode fazer agora? Ou você vai aumentar o tamanho desse arco de alguma forma, ou você vai reduzir a massa dentária, que seria desgastar ou extrair. Então vamos lá. Se eu vou reduzir massa dentária, é desgaste interproximal ou extração dentária. Se eu vou aumentar o perímetro do arco, vai ser expansão, disjunção, protrusão de anteriores. Quando você avança dentes anteriores, você ganha espaço no seu arco. Ou, em situações mais atípicas, distalização de posteriores. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou aumentar o perímetro do arco. Você vai protruir, expandir, disjuntar ou distalizar, né? Então, são as formas que eu tenho de aumentar o tamanho de espaço. Se eu distalizo o molar, abre espaço. Se eu avanço incisivos, abre espaço. Se eu expando, o que é expansão para mim? Expansão dentária. Inclinar dentes posteriores para o vestibular. Para você fazer uma expansão dentária, seus dentes têm que estar lingualizados. Você não pode pegar um dente normal e expandir. Isso recidiva muito. Ou, se você tem um problema ósseo, você tem um paciente precoce, eu acho a disjunção uma ótima solução. Eu prefiro em crianças, em pacientes em crescimento e precoce, a disjunção mais do que a expansão. Mas não é contraindicação, tá bom? Então, de novo, reduzir massa dentária, extrair ou desgastar, aumentar o perímetro do arco, protruir, distalizar, expandir ou disjuntar. Beleza? Vamos para a próxima então, vamos lá então.
Vamos começar falando sobre redução da massa dentária para a gente. Redução da massa dentária, vamos falar de desgaste dentário ou extração. Desgaste dentário, chama slice, chama redução interproximal do esmalte, desgaste normal mesmo, stripping, né? Cada um fala de um jeito. Artigos internacionais geralmente sugerem slice é um desgaste com broca ou com disco, stripping é um desgaste com lixa. Tá? No Brasil a gente usa desgaste, stripping, slice, redução interproximal. Tá? Depende do que você tá, da sua linha de ortodontia, do seu professor, da forma que tem que falar, né? Tem umas coisas na ortodontia que é complicado, um fala bracket, um fala braquete, né? Então, vai você achar melhor, contando você sabe que vai ser uma diminuição da massa dentária na interproximal dos dentes, tá legal? Uma diminuição controlada, bem feita, tá bom? Vamos entender isso então. Existe uma contraindicação dessa redução do esmalte em tratamento em pacientes jovens, né? Então vamos entender. Ele é contraindicado em pacientes com má higiene bucal. Então, você pega uma criança, que a higiene dela é péssima, péssima. E até adulto, não precisa ser criança, pode ser adulto. No seu caso, se for adulto, não tem problema nenhum. Se ele tem uma péssima higiene bucal e você reduz esse esmalte, tá? E você expõe esse paciente a ter mais cáries, você não fez um tratamento ortodôntico interessante, porque ele pode tratar amanhã ou depois. Ele não pode, a cárie não volta mais, o esmalte não volta mais. Então, você conversa com ele para ele melhorar os hábitos de higiene dele. Se ele perceber que ele teve uma melhora, ele está motivado a tratar, aí sim você planeja o desgaste, tá? Uma coisa interessante uma coisa importante, inclusive. Não se faz, presta atenção nisso, não se faz desgaste de dentes permanentes na dentição mista. Dentição mista, se você for desgastar, será dentes de leite, dentes decíduos. Então, não se faz desgaste de dentes permanentes na dentição mista. Por quê? Porque o paciente está em crescimento. Você pode tentar um desgaste em dentes permanentes porque você acharia que dava espaço para a erupção dos permanentes depois. Não deu. Você tem que extrair. Aí você extraiu e desgastou. Dois danos biológicos sem necessidade. Ou um ou outro. Então, não se faz desgaste em dentes permanentes na dentição mista. Dentes permanentes, só na dentição permanente o desgaste, tá bom? Na dentição mista você pode desgastar mesial de um canino descido, por exemplo, distal de um canino descido, para quê? Para dar espaço para os centrais inferiores alinharem e nivelarem, mas não em dentes permanentes, tá legal? Então vamos lá então. Se você está com dificuldade de desgastar ou quer tornar esse desgaste um pouquinho menos agressivo para o seu paciente, a recomendação é fazer uma taquiástase interproximal. Isso ajuda a lixinha a passar, fica mais fácil passar a lixinha lá naquela região. Então, você faz a taquiástase de 15 segundos na interproximal dos dentes, espera lá um pouquinho, lava, seca e entra com a lixinha. Isso funciona tanto para criança quanto para adulto, tá? Às vezes um adulto com instalações antigas ou com dentes muito apinhados, muito justos, onde seu planejamento é um desgaste dentário, esse taquiástase ajuda muito, tanto para vocês, facilitando o desgaste, quanto para o paciente, dando mais conforto para ele, tá? Isso é importante. Vamos lá então, alguns cuidados na dentição mista. Pera aí então. Desgaste, primeira coisa. De preferência com lixa manual, tá? Eu tenho medo do excesso de desgaste ou de a criança se mover, então com a lixa manual demora mais, é mais trabalhoso para a gente, mas eu acho mais seguro e mais confortável para a criança, tá bom? Vamos lá. Cuidado com os dentes permanentes vizinhos ao desgaste. Você vai desgastar uma mesial de um canino descido. Bota uma matriz de metal para não desgastar o lateral vizinho. Então você vai desgastar um dente descido, muito cuidado para não desgastar o dente vizinho permanente, tá legal? A solução que eu tenho para isso é eu não boto tira de metal. Eu boto uma borrachinha de separação, daquelas de botar para banda, espero 12 horas, 24 horas, e depois eu removo essa borrachinha e aí faço o desgaste. Então eu boto o separador de dentes, né, aquela azul, deixo lá 12 horas, mando a mãe colocar no dia antes, ou a criança vem na manhã no meu consultório à tarde, já tá bom já. Ele chega no consultório, eu removo essa borrachinha e vou entrar com broca ali para ser um tratamento mais eficiente, mais rápido. Se não precisar entrar com broca, o desgaste for muito pequeno, eu não faço nada disso, já entro com a lixa direto e pronto pra gente, tá? Mas se você tiver interesse em fazer um desgaste um pouco maior no canino descido, e você vai usar uma broca ou um disco, bota a borrachinha de separação, 12 horas, 24 horas, tá? Não deixa muito tempo, porque essa região anterior vai ficar muito dolorido, mas deixa um tempo razoável para ele, tá legal? A broca que eu uso, eu não uso disco, eu não gosto de disco, eu tenho receio de cortar o lábio do paciente. Eu sei que existem discos com protetores para poder evitar esse corte de lábio, mas eu prefiro a caneta de alta rotação,
né, com bastante irrigação, e a broca de escolha minha é 2200. Existe a 3200, eu acho ela muito fina e ela fratura com muita facilidade. Então, mas o que é uma das duas? Você escolhe, tá? Ou a 2200 ou a 3200, só a pontinha dela, tá? Para desgastar. O material que a gente pode usar, esses são os materiais que a gente está mostrando para vocês aqui, né? Eu gosto muito de usar esse porta-lixa, né, que existe, mas vamos achar melhor. Essa aqui do lado é a broquinha 2200, que é a broca que eu mais gosto de usar, a borrachinha de separação, a lixa, o disco e o porta-lixinha aí, que é muito interessante usar. Esse aqui é da marca Coral Dente, tá? Fala a marca aqui porque é muito interessante essa marca, muito boa. Podem comprar para vocês aí, tá legal? Vamos lá então. Como é que deve ser feito esse desgaste? Uma coisa importante, você não deve fazer esse desgaste com o dente assim, aqui por cima a broca. Não é assim que você vai entrar com a broca. Ela entra por palatino, aqui é a palatina do dente, ó, aqui é a palatina. Ela entra por palatina, por baixo do ponto de contato, só a pontinha, você sobe rompendo o ponto de contato. Então vamos entender. Ela de frente, minha arcada seria assim. Você não entra com a broca por cima e faz aqui, ó. Não vai desgastando assim, não é assim que você faz. A arcada de lado assim, ó, paciente mordendo, minha oclusão de lado, você vai estar aqui. Você vai entrar com a broca por baixo do ponto de contato, só a pontinha dela e vai subir rompendo. Então, igual está aqui no desenho. Entra por palatina, por lingual e sobe rompendo. Por que por lingual? Porque o ponto de contato é mais aberto, a distância entre os dentes é maior. A chance de você causar uma lesão na face vestibular dos dentes, arranhar esse esmalte, é muito menor. Por palatina é mais fácil entrar com a broca por baixo do ponto de contato e subir rompendo esse ponto de contato. Tá legal? Uma coisa importante, uma dica para vocês. Dentes descidos, principalmente os segundos molares descidos, eles têm um problema. A largura da raiz é a mesma largura ou maior que a da coroa. Então, se você está planejando desgastar um molar descido para ganhar espaço, não vai dar. Né? Ah, mas quando que eu faço isso? Paciente com agenesia de segundo premolar, por exemplo. Ele tem agenesia de segundo premolar permanente, ficou o molar permanente, que é grande. Você fala assim, eu quero desgastar esse dente, poder dar espaço para o apiamento. Eu vou desgastar a mesial desse molar, vou puxar o primeiro pré, vou puxar o... Não faça isso. Não vai dar certo. Então, desgastar molares descidos não funciona esse espaço, porque vai ser um movimento puramente de inclinação de coroa. Porque a raiz vai tocar uma na outra, vai se aproximar da outra, o dente inclina. Você tirou o aparelho, o toque ortodôntico, o toque da mordida, a sua oclusão, só de morder a oclusão, já vai verticalizar de novo para vocês. Então, eu não recomendo que vocês façam desgaste interproximal em molares posteriores. Esse espaço é muito pequeno e quando você ganha, ganha por inclinação. É melhor esperar esse dente romper, ou tirar esse dente, ou manter ele lá e protuir anterior, ou desgastar um pouco mais anteriores. Desgaste em dentes posteriores descidos não funciona muito bem, esse espaço não consegue muito bem aproveitado. Você desgasta isso, você fala, funcionou. Você tira o aparelho e manda voltar 6 meses depois, tem um espaço ali acumulando alimento para o paciente. Então, eu não recomendo desgaste posteriores em dentes descidos devido à largura da raiz ser da mesma proporção, às vezes até maior que a largura da coroa. Então, você aproxima um dente do outro, a raiz se toca, mas a coroa não. Tá legal? Então, cuidado com desgaste em molares descidos. Uma coisa importante, está comprovado, né? A American Journal publicou isso no final do ano retrasado, eu acho, um artigo mostrando que após o desgaste com disco, com broca, com lixa, quando se dá um polimento, usando a sequência de Sofilex, com aqueles disquinhos da azulzinha, azul claro, escuro, da 3M, a qualidade do seu esmalte fica melhor e mais lisa do que antes ao desgaste. Então, uma recomendação, você vai desgastar dentes permanentes, não de precoce, dente descido vai cair, vai esfoliar. Mas você vai desgastar futuramente, você mudou para edição permanente, você vai fazer desgaste nos dentes permanentes de forma definitiva, porque é permanente, não vai voltar mais, eu recomendo que após esse desgaste dentário seu, você faça uma sequência de polimento com discos de Sofilex. A lisura do esmalte, o polimento do esmalte vai ser melhor. Sendo assim, vai reter menos placa e você vai estar prevenindo que seu paciente tenha lesões cariosas futuramente. Tá? É uma medida inteligente, eficiente e segura para o seu paciente, tá bom? Então, polimento de Sofilex da 3M, tá? A pesquisa feita com eles. Uma coisa muito importante, o desgaste dentário tem que ser feito em alta rotação, quando for usar broca, e com muita água, para evitar o superaquecimento desse dente. Então, desgaste com uma broca nova, uma broca afiada e com bastante água irrigando, tá bom? Então, broquinha nova, alta rotação e com muita água naquela região, tá? Bom, você achou que o desgaste dentário não é uma opção. Se o desgaste dentário não é uma opção, você não quer desgastar, você vai extrair dentes descidos, tá? Então, é um tratamento precoce, estou falando aqui, tá? Se fosse dentista permanente, você poderia planejar a extração de primeiros prés, né? Então, é um caso seu de apiamento severo,
Você percebeu que você não consegue aumentar o perímetro do arco, você vai reduzir a massa dentária. Reduzir a massa dentária não dá para desgastar, o apiamento é muito grande, 10 de apiamento. Então o que você vai fazer? Você resolveu extrair dentes permanentes. Não é a nossa aula de hoje, é precoce a nossa aula de hoje. Então eu vou te indicar a extração de dentes descidos para dar espaço para os dentes permanentes. Então, a extração de dente descido. É um caso típico desse aqui. Você olha uma oclusão inferior como essa, você tem um apiamento inferior grande, substancial, existe falta de espaço para os caninos permanentes e existe um apiamento anterior aqui. E a queixa da mãe ou da criança é que ele não consegue sorrir mais, ele se sente incomodado com isso. Uma coisa interessante, isso aqui não incomoda nada a criança, deixa assim. Se não está incomodando para ela, não está acumulando alimento, está higienizando bem, se não é um problema imediato, não mexa. Mas se a queixa principal dela e isso está atrapalhando ela socialmente, a sorrir, pode ser superior ou inferior, a incomodar ela ou incomodar demais a mãe, o tratamento em um caso como esse é gerar espaço para esses dentes se romperem. Nesse caso aqui, por exemplo, você pode optar por tentar abrir a arcada um pouquinho e avançar dentes, ou você faz a extração de dentes descidos. Agora, eu vou falar uma opinião minha, uma coisa muito pessoal. Sempre, quando vocês forem extrair, na minha opinião, você tirou o canino descido de um lado, tira-o do outro. Tá? Porque se você tira de um lado só, a tendência é que esse apiamento corra para o lado que você extraiu. E você desvia a linha média do seu paciente. E aí você não tinha esse problema. Agora você tem um problema novo. Você tem os dentes alinhados, mas desviado. É mais difícil corrigir linha média do que corrigir um apiamento. Então, você percebe que existe um apiamento interior, mas você percebe que tirando um canino só já funciona, não faça isso, tira os dois. Tira os dois bilateral, para esse apiamento ser diluído de forma simétrica dos dois lados e permitir um bom alinhamento e nivelamento no seu caso. Tá legal? Tirou um dente posterior, principalmente um segundo molar descido, coloca um mantenedor de espaço. Então você fez uma perda precoce ou removeu um dente por algum motivo para dar espaço para eles virem, principalmente se forem dentes posteriores, eu recomendo que você use um mantenedor de espaço, esse é o padrão, é um mantenedor tipo banda, né? Eu posso fazer isso colado com resina? Não recomendo. Porque a criança pode morder uma barra, um pirulito, e isso quebrar ela, engolir, e você vai ter outro problema com vocês. Então, eu não recomendo que vocês façam mantenedor de espaço colado com resina. Para mim é banda mesmo, faz uma banda, molda, transfere, manda para o laboratório, faz um mantenedor de espaço, você usa o seu paciente o tempo necessário. É importante marcar consultas de revisão periódica para evitar que exista um contato do dente rompendo com o mantenedor de espaço que você fez. Tá legal? Então eu prefiro esse aqui. Você pode ter a opção também, de se você quiser usar um arco lingual, Paulo, eu vou usar um arco lingual. Eu gosto do arco lingual, acho para ele interessante, é bilateral o meu problema, eu quero botar um arco lingual e eu quero manter os espaços posteriores, eu quero que o molar não mesalize. Ótimo, você pode usar um arco lingual também, é mais uma opção de mantenedor de espaço. No arco superior, eu gosto muito do botão de Nance. Tá? Eu posso usar uma barra palatina? Pode. Eu acho ele desconfortável. Eu acho a barra palatina em crianças, ela incomoda mais a língua do que um botão de Nance. Eu entendo que a barra palatina é mais fácil de confeccionar, você faz você mesmo no consultório, ou pode manipular e mandar para o laboratório, mas eu prefiro um botão de Nance. Eu acho que nessa idade, quanto mais conforto, melhor. Então eu boto um botão de Nance. Tem que ter cuidado com o botão de Nance para não comprimir essa mucosa do paciente e tem que ter acompanhamentos periódicos também, tá legal? Então eu prefiro o botão de Nance, mas a barra palatina é uma ótima opção. Então perdeu espaço posterior superior, tá aqui, ó, nesse caso perdeu um segundo molar descido, a sua opção é botar uma barra palatina ou um botão de Nance. Eu prefiro o botão de Nance pelo conforto do meu paciente. Então a gente está gerenciando o que agora? Uma extração de dentes, uma perda precoce de dentes, está muito precoce. Então você teve que tirar um dente para dar espaço permanente vir. Ou se perder um dente, mesmo no seu planejamento, você tem que garantir espaço para os permanentes virem. Isso é um tratamento. Então a gente está respondendo a pergunta número 1. Existe espaço para a opção dos permanentes virem? Não existe. Eu tirei um dente de leite para vir. Beleza, ótimo. Não desiste, mas perdeu um molar agora, acabou de perder um segundo molar precocemente, um ano antes. Então bota um mantenedor de espaço, porque isso é um tratamento. Você está garantindo espaço para a opção dos dentes permanentes. Tá legal? Bom, já falei da redução da massa dentária. Falei que não recomendo que se desgastem dentes posteriores descidos. Se for desgastar, normalmente é mesial de canino inferior, canino descido inferior. Se for extrair, colocar um mantenedor de espaço. A gente resolveu o problema de redução da massa dentária. Agora eu quero explicar para vocês, se você não quer fazer isso, você vai partir para um tratamento de aumentar o perímetro do arco. Então vamos lá, aumentar o perímetro do arco, né? Como é que eu posso fazer isso? Você tem essa opção de intervenção tanto no arco superior quanto no arco inferior. Vamos começar pelo arco inferior, que é mais atípico. No superior, todo mundo conhece já. Vamos começar pelo nosso arco inferior. Então, vamos lá então. Aparelho de Schwartz. Muita gente não conhece esse aparelho, é um aparelho muito interessante. Ele é um aparelho removível. Ele não faz disjunção, ele faz expansão. O
que é a expansão? Ele empurra os dentes inferiores para vestibular. Então, ele faz uma inclinação de dentes posteriores para vestibular. É importante você entender que você não deveria estar vestibularizando dentes bem posicionados. Então, se seus posteriores estão bem posicionados, essa vestibularização você está colocando em posição errada. Então, você tem que avaliar na sua arcada se existe borda ou ala, que é essa borda que existe aqui, essa quantidade de osso que existe entre a face vestibular do dente e a gengiva, seja espessura para isso. Não vão sair expandindo todo mundo, não. Ah, mas eu não quero extrair. Gente, sempre que for necessário tem que extrair, mesmo você não querendo. Tá? Então, lembre-se que você só pode aumentar um perímetro do arco se ele estiver atresiado. Você não pode pegar um arco normal e sair expandindo todo mundo. Isso que gera uma quantidade de recidiva muito grande. Está comprovado que gera perda óssea na cervical dos dentes quando faz isso. Então, para você estar usando um aparelho expansor removível, essa arcada tem que estar atrésica, ela tem que estar mais lingualizada que o normal. Como é que funciona esse aparelho? É extremamente confortável, extremamente simples de usar, ele adapta fácil, ele tem um acrílico por lingual, e ele tem um parafuso no meio, um disjuntor, para você ir girando ele. A diferença é a ativação. Você não vai fazer junção, não existe junção na mandíbula. É uma expansão de posteriores, tá? Esse arco vestibular você pode pedir para fazer ou não, é a opção sua fazer esse arco vestibular. Eu acho que dá um pouco mais de retenção no aparelho, eu gosto de fazer. Não gosto de ficar apertando esse arco vestibular aqui para poder lingualizar dentes, porque se eu tenho uma apiamento eu não quero lingualizar dentes, que consome espaço. É muito mais para poder manter esse perímetro do arco e conseguir os posteriores dentes alinharem para vocês. Então, qual é a ativação desse aparelho, Pedro Paulo? A ativação é lenta. Você vai ativar 1/4 por semana. Tá? Então, 1/4 é o quê? É uma ativação, não é uma volta. É 1/4, uma ativação. Não é 4 ativações que dá uma volta inteira. Cada ativação é 1/4 de volta. É 1/4 de volta, uma ativação. Não são 4 ativações, uma ativação, uma vez por semana. Se o paciente usa pouco, até uma ativação, vai ficar ruim, porque ele quase não usou, se ativou, ele não vai adaptar mais. Ele ficou grande, ele não adapta mais, manda voltar no consultório para se adaptar. Então eu falo para ele, se estiver caindo muito fácil, volta, tá? Porque ou você ativou de menos, ou você ativou demais. Se ativar 1/4 por semana tá pouco, você pode ativar 2/4 por semana. Ativa um na quinta, um na segunda e um na quinta. Um na terça e um na sexta. Ativa cada 3 dias o aparelhinho para você. Geralmente 1/4 por semana é uma ótima ativação para isso aí, mas alguns pacientes usam bem pra caramba, você ativar mais vezes um pouquinho. Como é expansão lenta, a força é bem levinha, não tem problema de até 2 ativações por semana, tá legal? Por semana, não por dia. 1/4 por semana ou 2/4 por semana. 2/4 é 1/4 na terça, 1/4 na sexta, 1/4 na segunda, 1/4 na quinta, tá legal? Como vocês acharem melhor, de 3 em 3 dias, tá? PLA. A PLA é um ótimo aparelho também, só que ele tem uma função diferente agora do nosso aparelhinho anterior. O nosso aparelhinho anterior, o Schwartz, ele fazia expansão de dentes posteriores. A PLA, ela afasta o lábio inferior, PLA ou lip bumper, que é conhecido em inglês, chama placa lábio ativa, né? Ele é um para-choque, na verdade, um escudo acrílico que joga para frente o seu lábio, e quando ele joga para frente o seu lábio, ele tira a pressão dos lábios que lingualiza os incisivos inferiores. Então vamos entender como é que funciona a biologia do ser humano. Sua língua sempre empurra os dentes para o vestibular. E o seu lábio sempre empurra para a lingual. Então existe um equilíbrio. Chama-se o equilíbrio biológico disso aí. Né? Ou tensigridade. O consulado fala muito disso. Tensigridade. É o equilíbrio entre as musculaturas. Como é que funciona isso na nossa boca? A língua empurra para fora, o lábio empurra para dentro. No arco superior, em repouso, a sua língua toca a palatina dos premolares. E ele empurra para fora os premolares. E a sua bochecha, o seu bucinador, seus músculos mastigatórios, temporal, masseter, empurram para dentro. Então existe um equilíbrio. A língua empurra para fora e a bochecha para dentro. Quando você pega e bota um aparelho, você expande demais, você tira o aparelho, os músculos mastigatórios empurram para dentro de novo. Se você contraiu demais um arco, a língua vai jogar para fora. Você lingualizou demais o incisivo, a língua toca e vestibulariza. Você vestibularizou demais, o lábio toca, lingualiza e apinha. Então, as recidivas normalmente ocorrem quando você coloca os dentes fora da posição normal dele. Então, inclinações em excesso, compensações em excesso, por vestibularização, por lingualização, por expansão exagerada ou contração exagerada, normalmente geram recidivas. Então, a gente tem que botar sempre o dente na normalidade. Por isso que é importante olhar a aula de diagnóstico e entender o IMPA, entender um PP, um NS, como é importante ter dentes bem posicionados. Não foi possível
botar o dente na posição ideal, você teve que deixar ele mais vestibularizado ou mais lingualizado, avisa o paciente que a contenção é FF, ela é fixa forever, FF, para sempre, porque você fez uma compensação. Se ele não tiver disciplina, ele vai perder isso que você ganhou. Então vamos lá, PLA, voltando a PLA. Ela afasta o lábio inferior, tirando essa pressão do lábio inferior, permite que a língua trabalhe, vestibularizando incisivos. Então, é a biologia trabalhando. Você afasta o lábio, a biologia vestibulariza. Quando vestibulariza dentes, você ganha espaço no seu arco, você aumenta o peso no seu arco, o seu apiamento normalmente ele dilui. Outra coisa interessante, a PLA também funciona quando você perdeu um segundo molar descido inferior e seu primeiro molar permanente, uniobilateral, inclinou para mesial um pouco e está ameaçando impactar o segundo molar, o segundo pré-molar. Então, seu primeiro molar, ele veio e você perdeu o segundo molar descido, o primeiro molar permanente angulou para mesial, né? Ele fez uma angulação para mesial. O que você faz? Você coloca a PLA, essa pressão do lábio empurrando na PLA, toca na PLA que está travada no meu molar, travou no meu molar, verticaliza o meu molar e dá espaço para a erupção dos meus segundos premolares permanentes. Então a PLA funciona tanto para afastar lábio, para poder permitir o alinhamento natural dos dentes, né, porque permite que a língua empurre para vestibular, como para recuperar espaço perdido de posteriores por uma perda precoce dos segundos molares inferiores. Tá bom? Existe a PLA, né, o lip bumper, removível, tá? É de cada um de vocês. Se vocês quiserem deixar esse paciente, se ele for muito colaborador, é interessante. Nesse caso, a PLA removível, a única função dela é para afastar o lábio. Ela não vai fazer verticalização de molares. Então, eu recomendo permanente sempre. Sempre que você puder tirar a variável paciente da equação, os seus resultados tendem a ser melhor. Então, tudo que você faz, que você planeja, que você depende do paciente, você botou uma variável que você não controla. Você não controla, você controla a sua qualificação, você controla o seu produto, a qualidade do seu produto, como você fez o seu aparelho. Você não controla se esse paciente vai ser um bom usuário ou não. Você não tem esse controle. É uma sinuca de bico, é uma loteria. Né? Vai, se der, deu, é um cassino. Você bota lá e fala, vai dar, deu, se não der, não deu. Se ele não usar, é importante explicar para os pais, né, pai? É um tratamento paciente dependente. Se o seu filho não usar, a gente vai gastar tempo, energia e dinheiro à toa, porque a gente fez um aparelho bem indicado, na fase correta, da forma correta, e ele não usou. Eu perdi meu tempo, minha energia, você perdeu seu dinheiro. Então é importante deixar bem claro ao paciente isso, como é essa variável para os pais, né? Como essa variável paciente é importante para a gente, tá? Uma coisa que eu gosto muito é a mecânica 4x2. Você tem o mapeamento anterior, você percebe que esses entes estão lingualizados e você quer alinhar e nivelar para vestibularizar, né? E você pode fazer a mecânica 4x2. Normalmente, quando tem um mapeamento e você ali nivela, ele já protui. Mas se você está achando que está pequeno no seu caso, você pode associar essa mecânica 4x2, são 4 anteriores e 2 molares posteriores, chama-se 4, 1, 2, 3, 4 incisivos e 2 molares e 4 incisivos. 4x2, superior e inferior, ou só superior, só inferior, você que sabe. Você pode associar com uma mola de Naitai ou de aço aberta, bem levinha, para ajudar a protuir esses dentes, para criar espaço, nesse caso, por exemplo, aqui, para a opção dos dentes permanentes, os caninos permanentes aí. Vocês escolhem, a mecânica funciona bem. Só uma dica dessa mecânica. Essa dica funciona para todos os pacientes precoces, que você vai colar bracket laterais, e para seus casos permanentes, onde você deseja tracionar um canino. Então vamos lá, essa dica funciona para toda vez que você for fazer uma colagem em um paciente seu precoce, ou quando você for fazer uma colagem no paciente seu de tracionamento de caninos impactados. São pacientes dentição permanente. Você vai tracionar um canino impactado, não sei a forma que você está usando, se é uma barra palatina modificada, puxando pelo fio, não sei. A colagem lateral é diferenciada, tanto para pacientes em crescimento quanto para crescimento. Para que serve essa colagem diferenciada, Pedro Paulo? Para evitar que você cause uma anormalia ou uma impactação na erupção dos caninos permanentes. Como é que funciona essa colagem, então? Então vamos entender. Eu quero que vocês peguem e quando forem colar o lateral, os brackets dos laterais, você, normalmente, como é que é a minha recomendação? Você coloca o slot do bracket paralelo ao incisal. Né? A altura é o meio do dente, né? O slot paralelo ao incisal. Eu normalmente uso o meio do central, então o meio do central meu deu 5. Eu boto meio a menos lateral, 4,5. Ah, o meio do central deu 4. Eu vou usar 3,5 lateral, fica com um sorriso bonito. Quando eu for colocar esses brackets, eu sempre uso o slot paralelo ao incisal, porque o bonito é incisal reta. Não é incisal assim, nem assim. Então, slot paralelo ao incisal. Além disso, se o seu caso é um paciente precoce, ou se o seu caso é um paciente com
que vai ser submetido a um tracionamento de canino impactado, não importa o vestibular ou lingual. Quando for colateral, você vai levantar, vamos lá, você vai inclinar ou angular a mesial do bracket para a cervical. É isso aqui, ó. Reparem no movimento. Vou voltar e fazer de novo. Você vai pegar e vai levantar para a cervical a mesial do bracket, ó. Dessa forma aqui. Você vai colar dessa forma aqui, tá? Quanto que eu levanto? Pouca coisa, 10 graus, meio milímetro, quase nada. Para quê? Para quando você alinhar e nivelar, a sua raiz fazer isso. Olha que interessante isso. Depois que você fez isso, quando você alinha e nivela agora, você joga as raízes para a mesial. Isso te dá uma tranquilidade que ao você fazer uma mecânica 4-2 num paciente precoce, você não está causando nenhum problema na erupção dos caninos permanentes ou durante um tracionamento canino. Num paciente com dentição permanente, que essa raiz lateral não fique no seu caminho para tracionar esse canino. Então, é uma medida de precaução, tá? É um excesso de zelo que eu faço em todos os meus pacientes precoces da colagem 4x2, em todos os meus pacientes de tracionamento de caninos impactados. É uma dica super interessante, eu faço em todos. Ah, mas eu acho que não precisa. Eu colo, faço isso, depois, quando for colar de novo, ou recolo e alinho de novo. Eu faço isso, o canino desceu, deu espaço para ele, tudo certinho, eu recolo o bracket e faço de novo para você, para o paciente. Então, é importante ter esses cuidados, porque, de novo, o sucesso são pequenas coisas feitas um pouco melhor. E o fracasso são pequenas coisas feitas um pouco pior. Tá legal? Uma outra coisa para fazer também é usar um aparelho móvel com mola digital anterior. Essas molas digitais, nesse caso aqui, servem para poder vestibularizar incisivos. Você manda como é que eu faço isso? Escreve para o laboratório, eu quero um aparelho para vestibularizar dentes anteriores. Normalmente como se fosse um Raule, ele vai fazer um Raule para vocês de contenção, só que na verdade ele vai deixar esse arco vestibular mais afastado e essas molas aqui você vai ativar no consultório. Você pega o seu alicatezinho, puxa um pouquinho para frente, ou vem aqui, ó, e abre essa alça aqui um pouquinho, abre essa alça. Só você apertar com o alicate 139 aqui, ó, e aqui que você abre essa alça. Ou você pega o seu alicate 139, puxa para frente aqui, puxa para frente aqui, dá uma puxadinha para frente na mola, bem levinho e coloca. Cuidado não botar ativação demais, quando você coloca, fica expulsivo o aparelho. Então você ativou. Vamos lá, chegou do laboratório, você não faz nada, você testa. Nossa, está ótimo, está bem adaptado. Vai lá e faz a ativação. Colocou, está sendo expulsivo, está caindo, você ativou demais. Toda força gera uma força de igual intensidade e direção contrária. Quando você empurra para frente os dentes, ele empurra para trás, os dentes empurram para trás, o aparelho cai. Então você tira um pouco da ativação e bota ela bem levinha mesmo. Manda marcar de 15 em 15 dias. Se estiver tão leve, você está com medo, bota de 15 em 15 dias. Mas melhor força de menos do que força de mais. Então, uma dica. Ativou e ficou expulsivo, não fica mexendo em posteriores não. Tenta tirar um pouco da ativação que você fez. Fez ativação demais às vezes. Tá legal? Pode também fazer retenção posterior, pode botar uma gotinha de resina aqui para segurar os grampinhos, tá bom? Mas, em geral, cuidado com a ativação excessiva desses aparelhinhos aqui. Tá? Esse é um Raule com mola digital. Escreve no seu laboratório, desenha um modelo de gesso, uma molinha dessa aqui, ó. O laboratório vai entender em geral, tá bom? Existem também a placa de Bertone. Essa placa de Bertone é exatamente o mesmo princípio do Raule com mola digital, só que a placa de Bertone, em vez de ter a mola, ele tem um parafuso, só que o parafuso é de lado. Então você vai girando esse parafuso e vai empurrando esse acrílico da palatina para vestibular e vai vestibularizando esses dentes, tá? A ativação é muito leve também, segue o mesmo princípio do Schwartz, é 1/4 de ativação por semana. Você vai ativando e ele vai vestibularizando seus incisivos anteriores. Simples de fazer, fácil de fazer. Qualquer laboratório que eu conheço faz isso bem feito. Então, o cuidado que você tem que ter só é que o arco vestibular tem que estar afastado dos dentes. Você está empurrando para frente os dentes, não pode estar tocando no arco vestibular, tem que ter um afastamentozinho razoável. Como é que eu afasto isso? Ou o laboratório te manda afastado, ou você vem aqui e aperta com o alicate 139 nessas alcinhas aqui, ó, que ele vai abrir. Você aperta ele aqui, ele já avança o arco um pouquinho para vocês. Essa é a placa de Bertone. É um aparelho móvel usado para poder avançar incisivos. Qual é melhor? Você que sabe, tanto faz essa ou essa. Qualquer uma das duas funciona muito bem, é a preferência pessoal de cada um, né? Tá? A odontia tem essas coisas. Eu prefiro tal aparelho, funciona. Então, se você gosta dele, você usa mais ele, parabéns, continue usando. Se você não gosta, muda para outro, outra coisa nova, tá legal? A minha opinião, existe uma gama, gente, infinita de aparelhos, tá legal? Ah, você conhece tal? Conheço um monte. Só que eu não posso ter 1 bilhão de ferramentas no meu consultório e ficar confuso. A odontia tem que ser simples e eficiente. Então eu vou ter o menor número de ferramentas, eu escolho a que eu mais gosto e a que eu mais sinto eficiência nelas, né? Então, existe uma preferência pessoal. Eu gosto mais do que eu estou mostrando para vocês. Eu sei que existem outros tipos que você gosta mais de repente. Esses são os meus favoritos, os que eu mais gosto de usar,
Porque eu tenho mais facilidade de usar, é por conforto do paciente, facilidade de uso, simplicidade de uso, tá legal? Vamos lá então. Falei de aumentar o perímetro do arco inferior. Vamos falar um pouquinho agora de aumentar o perímetro do arco superior, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai aumentar o arco superior. O primeiro que eu vou falar para vocês. Para mim é o mais usado no meu consultório. Esse é o IRAX, né? É um aparelho muito usado no consultório. Se for dentição permanente ou mista, com o primeiro pré na boca já, eu prefiro bandar o primeiro pré. É importante esse aparelho, quanto mais estável ele tiver, então um aparelho muito bem estável, muito bem cimentado, muito estável, melhor a sua disjunção será. Então você está tendo, pelo menos minhas disjunções não ficam muito boas, se o aparelho não está bem adaptado. Ele tem que estar muito bem cimentado, muito bem firme no seu paciente, para abrir um espaço bom. Se ele está folgado, não ficou bem adaptado, quando você ativa, essa força dissipa e você não acumula força na sutura. É importante entender que para ter uma disjunção, tem que ter um acúmulo de força na sutura mediana de mais ou menos 7 quilos. Então você tem que ir ativando, ativando, ativando. Quando acumula 7 quilos na sutura mediana, aí essa maxila vai disjuntar e vai aumentar o espaço para vocês. Então é importante um aparelho muito bem cimentado. Esse é muito conhecido. Eu gosto muito dele em crianças, porque ele é mais higiênico, ele é menor, ele funciona muito bem, tá? Qual é o problema dele? Se o palato é mais profundo, ele gera um desconforto, ele pode ficar mais baixo e incomodar a língua. E se você estiver ativando e não estiver adjuntando por algum motivo, você começa a vestibulizar dentes posteriores. O paciente sumiu do consultório e está ativando, ele vai jogar os dentes para fora até o parafuso abrir o máximo possível. Geralmente são 9 ou 11. Então, tem que estar instruído o paciente, ele tem que ir no seu consultório de 3 em 3 dias para poder ver como é que está funcionando esse aparelho. Como é que funciona a ativação desse aparelho? Né? A ativação dele funciona. A minha ativação, a forma que eu ensino meus alunos, a gente usa, tá? É 1/4 de ativação pela manhã e 1/4 pela noite. Então, de manhã, uma ativação, à noite, outra ativação. Lá no consultório, eu mando o paciente abrir a boca, a mãe eu faço uma ativação para a mãe ver, a mãe vai lá, faz uma ativação e pronto. Na hora eu faço 2 já, uma para a mãe ver e outra ela faz para repetir o que eu fiz. Ela fez errado, eu volto e explico de novo. Fez a ativação, vai para casa, a partir do dia seguinte, uma ativação de manhã, uma noite, uma de manhã, uma noite. Uma ativação é uma ativação. Uma volta inteira são 4 ativações. Essa é a minha forma de trabalhar com disjuntores em pacientes jovens, crianças em crescimento, tá? Até quando eu faço disjunção, Pedro Paulo? Então é 1/4 de manhã e 1/4 à noite, até a acústica palatina do molar superior tocar vestibular do molar inferior. Então vamos entender, não é 15 dias, não são 15 dias, não são 10 dias. Estava cruzado, é até a cúspide palatina tocar a vestibular do molar inferior. Se um dos dois lados aconteceu, para. Se os dois lados aconteceu, para. Então, se no 6º dia aconteceu isso, para tudo. Você não vai levar até o 10º. Então você vai disjuntar, ativar, até a cuspide palatina do molar superior, tocar a cuspide vestibular do molar inferior. Para que essa sobrecorreção? Porque grande parte da ativação que você ganha aqui é óssea e outra parte é dentária. Você faz uma sobrecorreção dentária para recidivar e ficar perfeito no final. Então, a intenção de fazer essa sobrecorreção é quando você tirar esse aparelho, ele voltar um pouquinho e ficar perfeito para vocês. Tá? Então, existe essa sobrecorreção do arco superior. A minha ativação é 1/4 pela manhã, 1/4 pela noite. Dá uns 10, 12 dias, mas a verdade é até a cúspide palatina superior tocar a cúspide vestibular inferior, tá bom? Eu sei que existe ativação de fazer 2 ativações de manhã e 2 à noite, ela é ótima, ela funciona muito bem. Eu prefiro usar 1/4. Tá? Mas se você fizer, eu faço 2 de manhã e 2 à noite, tá? Ótimo, segue a sequência, o protocolo de Bauru é esse também, funciona muito bem, pode seguir, tá? A minha preferência pessoal é fazer 1/4 de manhã, 1/4 à noite. Dura um pouco mais o tempo, mas são resultados muito bons do mesmo jeito, é comprovado cientificamente, funciona bem do mesmo jeito, tá bom? Uma coisa importante, né, o cuidado desse aparelho, é se o paciente relatar dor, não é dor na ativação. Ativou de manhã, a mãe fala, olha, ativei 7 horas da manhã, são 10h30, tá na escola de dor. Vai correndo no seu consultório. Então, errado. Não é normal esse aparelho da dor. Então, você pode estar com um ferrinho desse aqui, um braço desse aqui, pode estar comprimindo uma mucosa, pode estar necrosando uma mucosa, pode estar de forma errada, ter soltado, tá machucando. Então, não é normal você ter dor após a ativação. Na hora que ativa uma pressãozinha, é normal um desconforto, mas se está doendo de 1 hora depois, 2 horas depois, a criança chega a reclamar, pede para ir no consultório, nem que você perca a viagem, ela fala, não é nada não, tá tudo normal. Mas é bom você olhar esse aparelho para evitar algum trauma na mucosa ou machucado no paciente de vocês, tá legal? Então, o maior cuidado é esse. O segundo é o paciente sumir.
Você dá a chave para ele, ele fala, beleza, e vai ativando e some do consultório. Então, sumindo do consultório, manda uma liga, manda um WhatsApp, manda e-mail. Se nada disso funcionar, manda uma carta R para ele, que ele pode estar causando um problema irreversível no tratamento dele, tá? Um trauma, um abandono de tratamento, tá bom? Variações desse aparelhinho de IRAX, né? Você tem muitas variações dele aí no mercado, inclusive tem dele sem a banda no premolar, que é muito usado em pacientes mais jovens, aqui vocês podem ver algum deles, tá? E tem dele, inclusive, parafusado no palato, para usar máscara facial em pacientes classe 3. É uma tendência nova do mercado, tem uma série de protocolos surgindo aí. A gente está tentando também na faculdade, experimentando esse protocolo. Alguns sucessos, alguns insucessos, a gente não tem um protocolo firme para isso ainda, mas eu vejo bastante promissor, né? Eu acho que é importante te acompanhar essas novidades na ortodontia. Isso não é tão novidade assim, mas eu não gosto de transferir para o meu consultório algo que eu não tenha consistência no resultado. Então, se de vez em quando dá certo, de vez em quando dá errado, eu não gosto de cobrar do paciente para tentar. Então, por enquanto, a gente usa pouco, eu uso pouco no meu consultório, né? Mas na faculdade tem usado bastante. Alguns casos estão bons, não vou entrar em assunto por enquanto não, deixar para o meu amigo Gustavo Rui falar isso um dia com vocês aí. Gustavo Rui dá uma aula excelente de MARP, de junção parafuso aí. Fica para outro dia essa aula dele aí, tá legal? Então, as variações que existem, geralmente um paciente tem edição mista, com molares descidos, você não faz a banda, você coloca somente um arco vestibular lingual, tá legal? Não precisa bandar o premolar, não. Disjuntor tipo Haas, ou Haas, né? Cada um fala de um jeito aí. Esse para ele é ótimo, é muito parecido com o IRAX. A diferença é que ele possui um acrílico no palato. Então, a outra disjunção com o IRAX é uma disjunção que ela é dentosuportada. Você tem um aparelho apoiado no dente. Essa é muco, que é a mucosa palatina, dentosuportada. Esse aparelho, alguns autores falam que funciona melhor. Em geral, você pega os artigos para ler, o resultado é igual dos dois. Quando que eu uso o Haas ou quando que eu uso o IRAX? O Haas ele tem um diferencial, né? Ele, quando você vai disjuntar e ele dá errado, o paciente, por exemplo, você tem 13 anos de idade, você vai tentar uma disjunção, quando ele dá errado, ele comprime o palato da dor. Então ele avisa que está dando errado para você. Você tem um paciente de 13 anos de idade, com o IRAX, o outro aparelho, e você vai ativando e não está disjuntando a estrutura mediana, vai inclinar dentes para vestibular. Você não quer isso. Então esse aparelho aqui, quando ele começa a abrir e não disjunta, esse acrílico empurra na mucosa da compressão e da dor, ele te liga que está com dor, manda marcar correndo no consultório e remover, porque pode machucar o paciente de vocês, tá? Então, eu gosto do Haas, eu acho um aparelho eficiente também. A diferença de para mim pacientes precoces, por exemplo, eu não gosto porque acumulam muito alimento, é mais difícil de higienizar, e são pacientes que têm dificuldade de higiene já. Então eu não gosto muito de usar o Haas em criança, eu, pessoalmente, é preferência pessoal, tá, gente? Porque eu acho que ele tem uma facilidade maior de acumular alimento, ele é mais volumoso um pouquinho. Quando o paciente é um paciente que eu tenho dúvida, putz, chegou tarde para mim. Uma menina com 12 anos de idade, toda formada já teve a menarca, você olha, tem rosto de mulher já, menininha já, virando adolescente. E aí eu falo, poxa, eu vou tentar uma coisa mais forte um pouquinho. Então eu boto o Haas. E normalmente, nesses casos que eu tenho dúvida se eu vou conseguir junção ou não, então vamos entender, não é uma criança de 9 anos de idade, 10 anos de idade. É uma criança de 12 anos de idade. Eu estou em dúvida se eu vou conseguir ou não, eu vou botar um Haas. E a minha ativação vai ser 2 ativações de manhã e 2 à noite. Então eu mudo, em vez de botar um quarto de manhã, um quarto à noite, se eu tenho dúvida se vai dar certo ou não, eu já começo com uma força maior para tentar fazer a estrutura abrir, para conseguir o resultado que eu gostaria. Então, eu normalmente uso o IRAX, um quarto de manhã, um quarto à noite. Menor, mais higiênico, eficiente, tá? Confortável. Se eu tenho dúvida se eu vou conseguir um bom resultado ou não, eu vou partir para usar um Haas, né? Um Haas, e vou ativar 2 quartos de manhã e 2 quartos, 2 ativações de manhã e 2 à noite, até custo palatino tocar vestibular. Se relatador, correr consultório, tá? Então tá aqui o aparelhinho dele, né? Eu posso usar esse aqui em vez de usar o IRAX em todos os meus casos? Pode. O resultado é o mesmo dos dois, tá? Eu só acho que esse aqui acumula um pouco mais de alimento. Ah, mas eu acho que esse apoio no palato me dá mais estabilidade, então usa. Problema nenhum, é um ótimo aparelho, pode usar à vontade, tá? É preferência pessoal, né? A gente tem essas coisas na ortodontia. Cuidado com esses sintomas aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma compressão de mucosa, o paciente ficou com dor, o paciente fala, é assim mesmo, é besteira, e aí pode causar necrose dos tecidos. Se isso acontecer, a recomendação é você tirar o aparelho e mandar o paciente bochechar com clorexidina, tá? Manda o pé comprar um Periogard, bochecha com Periogard, isso cicatriza rápido para vocês, tá bom? Então, deu dor, remove imediatamente o aparelho, olha se não tem uma lesão na mucosa. Se não tem lesão nenhuma e você conseguiu o que você queria, tá com dor, só volta o aparelho, só manda parar de ativar,
tá? Vê se não tem mobilidade em dente, não tem nada diferente do normal, mas volta com o aparelho. Em geral, quando tem dor, uma compressão da mucosa, se não tratada e não paralisada, evolui para uma necrose de mucosa, tá bom? Machucou o paciente, tira e manda fazer bochecho com clorexidina, tá? Periogarde. Variações do aparelhinho de Haas, né? Então existe várias variações diferentes deles aí, existe com grade, existe sem grade, existe com acrílico só de um lado, bilateral, com ganchinho. Isso aí vai depender de vocês, dá uma pesquisada direitinho, olha o que vocês querem fazer aí, tá legal? Outro aparelho, McNamara, tá que é um aparelho que eu não gosto, tá? Vou falar dele, mas eu não gosto muito. A minha experiência clínica com ele é que ele solta demais, né? É um aparelho que ele é bem difícil de adaptar, né? Geralmente você usa ele para quê, esse Haas, o McNamara? Quando eu não consigo usar o Irix ou o Haas. Vamos entender que talvez seja um aparelho, um paciente com um caso que tem um molar permanente muito pouco irrompido e não tem retenção dos molares descidos, uma restauração que foi feita, uma fratura, não sei. Não dá, você não consegue colocar o Irix ou o Haas, e você precisa atuar nessa fase, você deve usar um McNamara. Ele deve ser cimentado, tá, com enômero de vidro. Existem uns cimentos dual de enômero de vidro muito interessantes. A 3M tem o Transbond Plus dela, que é muito bom, é um cimento azul híbrido, ele é enômero de vidro com resina. Ele é ótimo da 3M, mas esse aqui é um aparelhinho que eu não gosto muito. Algumas dificuldades que ele tem, né? Eu acho que a cimentação dele não é legal, ele fica soltando direto. E segundo, ele gera ele tem uma altura. Então, quando você for fazer esse aparelho aqui, você for usar o McNamara, é importante que você faça um molde do arco superior e do arco inferior para o seu laboratório poder colocar na oclusão correta. Se você não manda o arco inferior, pode tocar só no de trás, então ele morde, bascula e solta mais ainda. Então, sempre quando for usar o McNamara, tem que moldar o arco superior e tem que moldar o arco inferior. Eu prefiro usar um Irax num segundo molar descido do que um McNamara. Tá? O primeiro molar permanente não está erupcionado. Vou botar um McNamara nele. Eu prefiro bandar o segundo molar descido e usar nele do que usar um McNamara. Eu não gosto desse aparelho. Não me adaptei bem a ele. Preferência pessoal, tá, gente? É bem claro. Eu não gosto. Você pode adorar, tem sucesso, legal. A odontia é bonita por isso. Cada um tem sua forma de caminhar. Né? O importante é chegar num lugar que a gente precisa juntos, tá bom? Então você prefere tal estrada, eu prefiro tal estrada, eu prefiro tal carro, tal pneu, cada um tem suas preferências pessoais, o importante é chegar lá. Eu, particularmente, não gosto. Se vocês forem usar esse aparelho aqui, a ativação segue a mesma ativação do Irax e do Haas. Um quarto de manhã, um quarto à noite, até acústico palatino do acústico vestibular, tá legal? Nesse caso, você vai perceber que o acrílico está fazendo isso, porque você não vai conseguir enxergar a cúspide do seu paciente. Beleza? Tá aqui o aparelho de novo mostrando, né? É importante fazer o ajuste no seu consultório se precisar, desgastar esse acrílico para não ficar tacando só nos molares, tem que ter um toque mais equilibrado, tá bom? Os cuidados seguem dos outros mesmos. Se o paciente reclamar por dor, tem que mandar vir no consultório, e se sumir também, manda vir no consultório, porque pode ativar direto e jogar esses dentes para fora do arco, fenestrar esses dentes aí, perder a ossa vestibular, tá? Não é interessante o paciente sumir do consultório com um aparelho que empurra dentes contra a cortical vestibular. Nenhum desses três, tanto o Irax, quanto o Haas, quanto o McNamara, empurram os dentes contra a cortical vestibular. Se ele sair empurrando, você vai jogar o dente para fora do arco, vai fenestrar a tabosa vestibular, vai ter deiscência óssea cervical, pode ter recessão gengival, pode ter perda precoce, tá? Para precoce, cuidado na remoção do McNamara, que às vezes você vai remover ele e vem um dente de leite junto aí, tá? Porque como você cimenta esse aparelho em dentes descidos, quando você tira, é comum os dentes descidos virem juntos. Se isso acontecer, você vai ter que bandar o seu molar e botar um mantenedor de espaço para ele aí, tá legal? Isso pode acontecer, cuidado com o McNamara. Variações dele muda a cor, né? O paciente adora isso, quer rosa, quer azul, quer com purpurina, quer Hello Kitty, faz vocês quiserem aí, é preferência pessoal de vocês, tá legal? Vamos falar de expansão agora. Então eu falei de aparelhos disjuntores, né? E você agora fala de aparelhos expansores, né? O quadrihélice é um aparelho expansor ótimo. Ah, eu não quero disjuntar. Eu percebi que um paciente não tem um problema de tamanho ósseo, ele tem só os dentes lingualizados por algum motivo. Eu prefiro mesmo assim usar um disjuntor, tá? Eu não quero perder a oportunidade de poder fazer uma disjunção no paciente novo e não ter feito porque eu achei melhor usar um quadrihélice por enquanto, achei ele mais menorzinho, mais confortável. Não. Tente ganhar sempre o máximo possível. Então, de preferência, se você puder disjuntar, disjunta logo. Só vai usar um quadrihélice se você ter certeza que o problema só é um lateral, é um problema dentário de embolização. Usa um quadrihélice, tá? É simples, fácil de fazer. A ativação é feita inicialmente fora da boca, você pega e abre um pouco ele. Você abre mais ou menos um tanto que a banda fica passando dos dois lados, né? No sulco central do molar, então no sulco oclusal central do molar. Então você pega o aparelhinho seu, você abre ele. Quando você colocar no seu moldura de gesso, essa parte do anel aqui tem que estar passando no sulco central.
essa parte do anel aqui tem que estar passando no sulco central. Então é mais ou menos meia banda de cada lado de ativação, ou quando você colocar de um lado, ficar uma banda inteira para fora do outro. Tá? A ativação é essa ativação é intraoral. Essa ativação funciona bem por 60 dias, 90 dias, não ative antes disso. Faz essa ativação de uma banda, de meia banda de cada lado ou uma banda de um lado só, é a mesma coisa. Deixe 60 dias, 90 dias. Não está funcionando, você pode tirar e reativar ou fazer ativação intraoral. Esse aparelho funciona para crianças, adolescentes e adultos, para todo mundo. É um aparelho expansor, ele expande dentes, ele joga dentes para vestibular, contra trabalho vestibular. Cuidado, expandir casos normais. Você tem que expandir casos contraídos, onde existe atresia maxilar. Então você não vai expandir casos sem atresia maxilar. Tá legal? Como é que funciona a ativação desse aparelho? O alicate de escolha é o tridente. Então eu botei aqui 90 dias, é um prazo entre 60 e 90 dias, um prazo interessante. O que você vai fazer? Nessa região de pré-molares aqui, ó, tá? Nessa região do seu aparelho bilateral, você vai levar um alicate lá. Vai colocar dessa forma aqui, ó. É um tridente. A parte tem os dois dentes para o lado de cá e a parte com o dente só para fora. Então, dois dentes para dentro e para fora. Essa é a primeira ativação. Então, faz a primeira ativação essa aqui. Depois você, olha só que interessante. Depois você tira o alicate e gira. Então, você ativa aqui na frente, pega aqui atrás agora e vai botar o contrário. Bota os dois dentes para fora e um dente para frente. E aperta. A primeira ativação faz isso, a segunda faz isso. Então, vamos entender. A primeira ativação vai fazer isso aqui. A segunda faz isso aqui para vocês, para evitar o giro do molar. Então, ó, tava assim seu aparelhinho. A primeira ativação intraoral, ela faz isso aqui. A segunda, ela faz isso aqui para permitir o giro do molar, a rotação do molar e uma boa ativação para vocês, tá legal? Sempre bilateralmente. Ah, se eu ativar só de um lado, expande um lado? Não. Toda força gera uma força de igual intensidade e direção contrária. Se você expandir o lado de cá, quando você colocar o lado de cá, vai expandir o lado de lá. Então não tem como fazer ativação só de um lado. Sempre vai ser bilateral. Mesmo que você ative só um lado, a força vai ser sempre bilateral. Toda força gera uma força de igual intensidade e direção contrária. Então, vou ativar só o lado direito, tá pior. Não adianta, vai apertar os dois lados, tá bom? Então, se você quer ativar só de um lado, a solução que eu tenho, você pode botar um mini implante aqui, ó, e amarrar bota um mini implante no palato aqui, ó, por dentro aqui, e amarra esse braço no mini implante para evitar que esse lado ande. Ou você pega e faz uma cobertura de acrílica aqui no quadrihélice de um lado, que aí o acrílico vai apoiar no muco, então esse lado vai ser dente e mucosa contra dente. Esse lado aqui vai ser resistente, esse lado vai expandir. Então o lado que você não quer expandir, manda o seu laboratório cobrir com acrílico. O lado que você não quer expandir. Ou você coloca um mini implante aqui e amarra esse braço no mini implante para segurar esse braço expandir, só o outro lado vai expandir. Tá legal? Qual cuidados? O principal cuidado com esse aparelho, né? Eu gostei desse aparelho, eu quero aprender mais. Procura o artigo do Dr. Mário Sérgio Duarte, é um artigo muito bom, da Dental Press, de Mário Sérgio Duarte, explicando passo a passo dele, essas fotos são do artigo dele, inclusive, tá? Cuidado o paciente não sumir do seu consultório com esse aparelho, porque ele vai ativando, você não sabe quanto tempo, e pode jogar os dentes contra vestibular e causar uma lesão na cervical dos seus dentes, uma perda óssea, até uma reação gengival, tá bom? Variações dele, tem várias variações, você pode usar ele com grade, sem grade, com ácido vestibular. Aqui, ó, no interessante, nesse no canto inferior aqui, para vocês verem. Ele com acrílico de um lado, então quando você bota acrílico do lado de cá, a tendência é expandir só de um lado, ou expandir mais, só de um lado não, expandir mais o lado que não tem acrílico. A outra opção que existe é o inferior, existe o biélice inferior, você quer fazer uma expansão do arco inferior, chama-se biélice, em vez de ter 4 alcinhas, ó, 1, 2, 3, 4, ele só tem 2 alças, biélice, quadrihélice, 4 alças, né? Aqui tem até 6 porque tem essas molas digitais para vestibularizar, tá bom? Então aqui você está expandindo os posteriores e avançando anteriores. Aqui é um com grade e aqui a gente está vendo um, que é para poder avançar inferiores. Tá legal? Existem também, falando em aumentar o perímetro do arco, você vai respondendo a segunda pergunta. Aumentar o perímetro do arco, vindo do inferior ao superior. O removível. Removível, de novo, você vai acrescentar uma variável ao tratamento, que é a colaboração do paciente. Então, se você puder não usar um removível, é melhor você partir para um fixo. Mas se por algum motivo o fixo não deu para fazer, você quer testar um móvel no paciente seu, ou você quer manter o que você ganhou com fixo, com removível, legal. Conseguir com fixo, com RAS, com IRAX, com McNamara, com quadrihélice. E agora eu quero manter esse perímetro com um expansor removível. E de repente precisar de uma ativaçãozinha. Ótimo. Agora você começar uma intervenção com expansão removível, eu não acho interessante e não vai disjuntar, tá, gente? O aparelho móvel não disjunta. Porque você tem que ter uma força acumulada para poder abrir a estrutura mediana. Então a criança tem que ser uma santa,
tem que usar isso 24 horas por dia. Eu acho difícil conseguir isso. Então, para mim, eu acho que se você quer ter um resultado bom com disjunção, se você está usando muito aparelho de junção removível, não acho que é um bom caminho. Mas se você está tendo bons resultados, ótimo, segue sua linha. Eu prefiro botar aparelho fixo, que eu tiro a variável paciente desse caminho aí, dessa equação, tá bom? Tá aqui a ativação é 1/4 de volta, 1 ou 2 vezes por semana. Segue a ativação normal, não vou entrar muito em detalhes. Vimos a pergunta 1. Vamos tentar a pergunta 2 agora. Eu vou deixar a pergunta 2 para a próxima aula. Essa aula ficou grande já, para não ficar muito cansativo. Então, a parte 2 dessa aula segue daqui a pouquinho. Vai ter a segunda parte da aula. Até daqui a pouquinho, então, com a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Nos vemos rapidinho. Até mais.